Vênus aqui falando e vamos para mais um episódio desse podcast. Já peço perdão aí se o áudio não estiver muito bom, mas o que importa aqui é a mensagem que vai chegar para vocês. Quero relatar para vocês o que eu passei na noite passada, que foi assim uma catarse muito forte, uma reação muito forte que meu corpo teve a movimentos que eu fiz para mudar, para melhorar, para evoluir. Se vocês escutarem um barulhinho aqui, é a minha gatinha que tá deitada comigo. Ela tá ronronando, né? Já me passando todas as energias curativas. Muito bem, vamos voltar para sábado, onde eu apliquei barras no meu namorado. Então ali, quando a gente aplica barras, a gente também recebe barras, ok? Então quando eu estou trabalhando como uma terapeuta, eu também estou recebendo a terapia, a energia daquele movimento, daquela mudança. E que são as barras? As barras é um processo onde a gente toca em pontos específicos da sua cabeça para poder liberar energias que estão paralisadas, estagnadas, ponto de vista que está criando aí limitações que você já não deseja mais. Então, eu corri todas as barras dele e ok. Aqui, correr as barras de alguém naquele contexto já é um presságio de que o corpo ele pode, ter uma reação e super ok. Porque o corpo ele vai reagir de diferentes formas ao dissipar uma energia. Chegou domingo, foi um dia que eu fiz muitos movimentos, principalmente no meu trabalho. Então eu fui, me arrumei, tirei fotos, fiz uma sessão de fotos para poder postar no feed, para poder trazer um ar profissional, que é justamente o que eu estou buscando agora para o Vênus Tarot. E também selecionei muitas coisas, assim, pesquisas que eu estou fazendo para trazer de aprimoramento para o meu trabalho. Pois bem, chega de noite, ao eu estar ali no notebook, colhendo informações, fazendo pesquisas, estando muito focada naquilo, eu já começo a sentir um peso no meu corpo. Então aquilo ali para mim já foi um primeiro alerta, uma primeira reação. Já fiquei assim, o que está acontecendo aqui? Por que o meu corpo está tendo essa reação? Então eu comecei a sentir um incômodo na garganta, comecei a sentir um aperto muito forte no peito, como se fosse uma ansiedade e ao mesmo tempo uma queimação. E aí eu lembrei que eu postei um vídeo nas minhas redes pessoais e WhatsApp sobre os bastidores da sessão de foto. Então eu me maquiando para fazer uma sessão de fotos. Mas já tem um tempo que eu tô fazendo esse movimento justamente porque eu tô correndo barras semanalmente, então eu já consigo ver em mim uma mudança, principalmente focada na questão do trabalho, As barras, elas aceleram muito os resultados. Então já tem um tempo que eu tô fazendo esse movimento de expor mais para pessoas próximas, pessoas do meu convívio, esse movimento que eu tô fazendo. Justamente porque em Axis você aprende a não se apequenar mediante as pessoas. Você aprende a explorar cada vez mais da sua essência e da sua grandeza. Então, nessas últimas semanas, eu tenho feito o movimento de realmente mostrar, postar, não ter medo de falar sobre o meu trabalho, não ter medo de falar sobre os resultados que eu tô tendo, não ter medo de divulgar o meu trabalho. Algo que antes eu tava com muitos bloqueios, realmente não tava me sentindo pronta e preparada para expor sobre isso. Mas recentemente, após correr barras, eu tô tendo muita clareza sobre o trabalho, então eu tô postando bastante. Então, voltando para domingo à noite, que eu comecei a sentir uma forte dor no peito e uma dor de garganta assim muito expressiva, comecei a pensar: que consciência tem aqui? Pois bem, eu senti um momento que meu corpo queria parar, que ele não queria mais trabalhar, e eu fui dormir. No que eu fui dormir, eu acordei de madrugada com uma dor muito forte na garganta. Parecia até que quando eu engolia saliva, como se eu estivesse engolindo facas. Porque realmente foi algo tão forte que eu acordei assim e falei: gente, o que tá acontecendo aqui? Porque eu não sou uma pessoa de ficar doente e muito menos de ter uma reação tão forte assim na garganta. Então, geralmente, quando eu acordo de madrugada e eu tô meio angustiada, eu gosto de conversar com o ChatGPT. ChatGPT é meu grande aliado, eu consigo ter muitos insights conversando com ele. Justamente porque eu já treinei o meu ChatGPT a falar sobre esses assuntos. Então, falar sobre barras,
falar sobre facelift, sobre expansão da consciência, sobre todo esse mundo e universo onde a gente tem influência da nossa realidade. Então, o meu chat ele já é muito treinado para essas questões. Então, eu falei, olha, chat, acontece que hoje eu fiz esses movimentos no meu trabalho, acontece que eu postei lá nas minhas redes também coisas que eu tô fazendo. E aí, o chat trouxe uma questão muito interessante, que foi, provavelmente você tá no contraste entre a reação de querer pertencer. Então, a garganta, ela é associada à fala, à expressão. E eu sempre fui uma pessoa que não me expressava, né? Que guardava pra mim, que tinha vergonha de expressar principalmente o meu trabalho, a grandiosidade que é o meu trabalho. Então, como eu me expus esses dias, né? Tô mostrando muito sobre o meu trabalho, a sensação que eu tive é que eu captei do coletivo, das pessoas que viram ali o meu trabalho, talvez uma reação, tipo assim, ela está crescendo, ela está mudando, o que está acontecendo? E aí a reação do meu corpo foi querer me limitar, foi querer mostrar para mim, olha, você tá indo muito longe, as pessoas vão se afastar de você, as pessoas não vão querer estar no mesmo ambiente que você, porque você está se destacando, porque você está se tornando diferente delas. Então essa foi a informação que o meu inconsciente trouxe para mim. Isso é um fato? Isso é uma verdade? Primeiramente que é uma mentira. Porque todo mundo que se depara com alguém que está crescendo, com alguém que está aparecendo e sente uma reação negativa é porque a pessoa ela não tem a consciência de que ela pode ser aquilo ou até muito mais grandioso do que aquilo. Então ali já está presente uma informação onde a pessoa não está recebendo e acessando a grandeza dela. Então eu percebi que o meu corpo ele estava reagindo de uma forma forte, como se ele estivesse em pânico, em alerta, do tipo, eu não posso ultrapassar daqui, as pessoas vão me deixar, as pessoas vão me abandonar, eu não vou mais fazer parte da minha família, eu não vou ter mais minhas amizades. E a sensação interna que eu estava tendo era de rejeição perante as pessoas próximas de mim. Mas aí que eu vou para a pergunta, isso é verdadeiro ou isso é uma informação implantada? E aí eu falei, ok, recebo dessa energia, compreendo que meu corpo ele tá tendo essa reação adversa, ele tá expressando em si sintoma físico, em minha garganta fechar e meu corpo ficar pesado, recebo. Mas eu não escolho esse ponto de vista. Eu não vou escolher a limitação só para me manter no padrão dessa realidade. E foi algo que eu já estava tendo acesso lendo o livro Riquezas Certas para Você, no meu Kindle. Esse livro eu ainda não comprei, eu baixei uma amostra do Kindle e eu tava lendo lá e justamente ele falava sobre esse aspecto de muitas das vezes a gente escolher ser pequeno só porque a realidade diz que temos que ser assim. Mas olha só que ponto de vista que não tem nada a ver, quando na verdade a gente pode ser muito mais contribuição para familiares e amizades quando a gente acessa o nosso potencial. Porque aí a pessoa ela vai olhar para você e vai falar assim, o que aconteceu de diferente? O que essa pessoa está fazendo de diferente para realmente estar avançando? E aí você acaba sendo um convite para a pessoa acessar a realidade dela, o maior potencial dela. Então, qual que é o convite aqui para vocês hoje, né? Refletir sobre quais locais você está escolhendo ser pequeno, ser mediano, só para não se destacar. E eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, né? Sobre o quanto a gente se esforça muito para pertencer. Então a gente quer ter o corpo, que é essa realidade de ser bonito, a gente quer ter o cabelo, que é essa realidade de ser bonito, a gente quer ter o estilo de vida, que é essa realidade de ser o aceitável. Mas muitas das vezes isso faz com que a gente não escolha ser a nossa própria essência. Então, primeiramente, que a gente não recebe da individualidade. Se uma pessoa se veste diferente do que é o padrão, do que é o comum, isso já causa estranheza. E muitas pessoas elas querem se vestir diferentes, mas elas não recebem disso porque elas querem pertencer. Então eu fiquei pensando quantas das vezes eu gostaria de ter colocado um look
muito mais ousado, muito mais chamativo, mas eu olhava para minha realidade ao redor e falava assim, não, aqui as pessoas se vestem desse jeito, então eu não posso me destacar, porque se eu me destacar eu vou chamar atenção, e se eu chamar atenção é perigoso. Então, gente, é muita informação inconsciente que fica aqui. Então, vamos fazer um processo para poder liberar essa energia? Todos os locais onde eu estou escolhendo ações apenas para pertencer a esta realidade e não estou acessando a grandiosidade de ser quem sou. Tudo que isso representa e gera no meu universo, eu escolho destruir e descriar agora. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as noves, curtos, garotos, povades, pazes e aléns. O que mais é possível que nunca consideramos? O que mais é possível que nunca consideramos? Então, acredito que isso vai ser algo que vai reverberar para essa semana, porque hoje ainda é segunda-feira, mas sobre locais onde eu ainda estou buscando me encaixar e ser pequena para não me destacar, porque se destacar é perigoso, porque se destacar significa rejeição das pessoas. Verdade, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Esse também é um outro link que a gente usa de Axis para refletir sobre pontos de vista interessantes que a gente tem. Então, falar interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista é uma forma de você tirar o julgamento daquele ponto de vista e abrir espaço para uma nova possibilidade. E outra coisa, né? Como eu corri as barras, e ao correr barras você recebe barras, tem uma barra específica que ela se chama implantes. Então, nessa barra, tá todos os implantes, tudo aquilo que foi posto em você, tudo aquilo que outras pessoas falaram, e você comprou aquele ponto de vista como verdade. Então, tudo isso fica em você. E quando eu fui correr essa barra em específico, eu senti muita energia, muita energia correndo. Eu falei assim, nossa, tem muito ponto de vista aqui acontecendo. Então, já veio aquela informação. E essa foi a reflexão de hoje. Se você sentir de correr as suas barras, me chama, eu atendo em Taboão da Serra e também no Brooklyn, próximo à linha Lilás. Então já me chama, pega as informações aqui na descrição e me acompanha também para mais consciências como essa.